Nós vamos hoje ver um tema interessante que é a comunicação de crise. Para iniciar, vamos fazer uma diferença entre Crisis Management, que é gerenciamento de crise, e Communication Management, que é o gerenciamento da comunicação. A gestão de crise cuida da realidade da crise, das ações que envolvem o fato negativo. A comunicação de crise trabalha com a percepção da crise, aquilo que as pessoas estão entendendo sobre a tua crise. Então, daí a importância da comunicação de crise. Quando é importante, por quê? Porque a comunicação tem o poder de reduzir o dano causado pela crise. Através de quê? Da percepção que as pessoas estão tendo do que aconteceu. Não há como gerenciar uma crise sem administrar a comunicação. Se alguém tenta abdicar de trabalhar a comunicação, de dar explicação, de ser transparente, ele está cometendo um erro grave. Por quê? Eu poderia dispensar a entrevista, dispensar a comunicação? Poderia, só tem uma coisa. Isso não significa que os stakeholders, a mídia, ou o Congresso, ou então o governo, vai deixar de comentar a sua crise. As pessoas vão falar sobre a sua crise e você vai ficar fora. A crise pode ser agravada pela mídia. Um dos mais importantes stakeholders, não é o mais importante, mas é importante, é a mídia. A mídia tem o poder, sim, de agravar a crise. Mas a mídia, é bom entender, não é a tua crise, como algumas organizações ou alguns executivos pensam. Por que a mídia vai atrás da tua crise? Porque representa notícia. É um fato inusitado. Quando o fato é extremamente negativo, ela vem fazer a cobertura. Principalmente se tiver vítimas. Quando tem vítimas, vítimas que eu quero dizer, não são só mortos. Vítima são aquelas pessoas que foram afetadas, tiveram prejuízo, não tiveram o serviço oferecido quando você tem uma crise. Ou quando você causa prejuízo financeiro ao país, quando você atinge o meio ambiente. Nós vivemos hoje num mundo de visibilidade total. Os fatos negativos não conseguem mais ficar encobertos, vazam. E você então tem que ter uma boa explicação para isso. E isso é a comunicação de crise que faz. É bom estar atento, porque a mídia não é responsável pela reputação pública das organizações. Quem é responsável é o teu serviço de RP. Quando a organização fica exposta, a reputação vai para o buraco. A imagem é atingida. Há uma exposição pública e a mídia cai em cima de você. Como é que eu administro então a comunicação? Eu tenho que ter um plano de comunicação simples, nada complicado, completo, que implique o quê? Implique treinamento de porta-vozes, construção de mensagens, mensagem para os empregados, o que eu vou fazer, quem vai dar entrevista, o que eu vou dizer na entrevista. Se você estiver escondendo alguma coisa, não se preocupe, a mídia vai descobrir. Então, transparência total, dizer a verdade, essa é uma característica fundamental da comunicação de crise.